Fala pessoal, beleza? Tô chegando aqui com mais um vídeo no canal do Mídia Esmeraldina, esse canal independente para você, torcedor do Goiás Esporte Clube, aqui no YouTube. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre o momento do Goiás. Quero fazer uma reflexão aqui com vocês e falar também sobre as críticas. Talvez você tenha clicado aqui nesse vídeo por conta do título, né, que eu coloquei. Realmente é um título chamativo, mas eu vou explicar aqui a minha análise, vou explicar meu ponto de vista e também serve de alerta para os torcedores aqui que me acompanham, que querem um conteúdo inteligente, que querem um conteúdo assim que reflete a realidade do Goiás hoje. Então, é o objetivo aqui desse vídeo aqui com essa análise. Antes de tudo, se você for novo aqui no Mídia Esmeraldina, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu joinha também, seu like aqui no vídeo é muito importante. E claro, a sua opinião aqui nos comentários. Fique à vontade para comentar o que você quiser aqui embaixo, que normalmente eu leio os comentários, beleza? Então, você pode comentar aqui a sua opinião. Tranquilo? Bom, vamos lá. Eu quero falar hoje, galera, sobre a vitória do Goiás sobre o América, né, que foi uma vitória assim importante, uma vitória que o Goiás precisava para se recuperar, mas também do futebol apresentado e também de algumas críticas que continuam acontecendo em relação ao futebol do Goiás. E aqui a gente tem que saber diferenciar, pessoal, uma coisa que é muito importante: saber quais as críticas que vêm para somar, quais as críticas que realmente são coerentes, que realmente se encaixam com a realidade do clube, e quais as críticas ali que são de pessoas que estão tentando ou tumultuar ali o ambiente do clube, ou então tentando levar para o lado da torcida, que a torcida muitas vezes compra esses discursos fáceis, e não é só a torcida do Goiás, o brasileiro em si compra discursos fáceis, discursos que muitas vezes fogem da realidade, mas são fáceis de falar, são fáceis de comprar, e o brasileiro ama esse tipo de discurso, e a torcida do Goiás não é diferente. Então, eu gostaria muito de falar sobre isso. Por quê? Ontem eu estava saindo do estádio, o Goiás venceu, né? E eu estava voltando e também ouvindo algumas rádios, né? E comentando sobre a partida. E eu fico abismado com a quantidade de comentaristas fazendo críticas ao futebol apresentado do Goiás, que destoam também da realidade, querendo que o Goiás apresente uma coisa que ele não vai apresentar. Né? Muitas vezes eu vejo esses comentaristas não com o intuito de fazer uma crítica construtiva, de fazer uma crítica de que realmente ali eles querem ver um Goiás diferente, para o bem do Goiás. Eles fazem muitas vezes essas críticas querendo ganhar o torcedor, né? Ganhar o torcedor na lábia, ou então imaginando que o Goiás seja uma coisa que ele não é, querendo que o Goiás jogue ali um futebol como o Flamengo, como o Palmeiras, como, enfim, clubes de Série A, o Atlético Mineiro. O Goiás não vai apresentar esse tipo de futebol. Então, se você é um torcedor aí que está me assistindo e exige que o Goiás apresente o mesmo futebol de equipes de ponta do futebol brasileiro, deixa eu te falar uma coisa, acorda para a realidade, o Goiás não vai, tá? É importante a gente falar isso, né, para você sair dessa caixinha, né? Porque você tá vivendo uma bolha que não é real. De você achar que o Goiás vai apresentar um futebol de ponta. Não vai, isso não vai acontecer. E por que não vai acontecer? Porque o Goiás não tem investimento para isso e o Goiás não tem trabalho a longo prazo também que faça com que isso aconteça. Não tem, né? É uma coisa que precisa ser construída. E para construir isso leva tempo, não é da noite para o dia, não é em 4 meses, né? E eu falo isso em questão de 4 meses porque o próprio Márcio Zanardi falou isso na coletiva ontem. Não tem como a gente exigir que o Goiás jogue um futebol ofensivo, jogue um futebol de posse de bola, com jogadas muito bem construídas, com 4 meses de trabalho. Isso é muito pouco, tá? O futebol que o Goiás apresenta hoje é o suficiente para subir? Talvez, porque todas as equipes aí da Série B estão oscilando bastante. O Goiás teve seu momento de oscilação no mês passado e precisa se recuperar agora com vitórias nesse mês. Mas a gente viu todas as equipes da Série B oscilando. O América Mineiro, que a gente ganhou ontem, era o líder, já está oscilando, já são 3 jogos sem vitória. O Avaí são 3 jogos empatando. O Santos teve 4 derrotas seguidas na Série B, e o Santos também era um time que davam ali como um clube que brigaria ali pelo título com muita facilidade, e não está sendo assim. Ceará, Sport. Então, assim, várias equipes da Série B tiveram os seus momentos de oscilação, tiveram os seus momentos ali em que perderam pontos. O Goiás não foi diferente, o Goiás teve o seu momento de oscilação também. Agora, você exigir que o Goiás suba, beleza, eu acho que é justo, até porque o investimento que o Goiás fez é um investimento para subir. Então eu acho que o Goiás tem que subir. Agora, você insistir que o Goiás tem que jogar o futebol do Real Madrid na Série B, me desculpa, meu amigo, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer, principalmente com pouco tempo aí de um pouco tempo de trabalho de um treinador que chegou há pouco tempo.
Esse treinador que chegou há pouco tempo, nas primeiras derrotas, você já via ali torcedores pedindo a cabeça dele, você já via torcedores ali exigindo que ele saísse, né? Esses torcedores, muitas vezes, compram esses discursos fáceis. São discursos fáceis porque é muito fácil você assistir futebol ali da sua televisão, ou ali sentado na sua cadeira, ali no estádio, você assistir, pegar ranço ali de jogador, pegar ranço ali do treinador e pedir a cabeça dele, falar, não, tem que mandar embora e é isso aí. E aí traz um outro treinador para recomeçar um outro trabalho, um outro ciclo, e aí depois que esse treinador começar a perder 2 jogos, vão fazer a mesma coisa com ele, vão pedir a cabeça dele e, enfim, acham que futebol é dessa maneira. Isso é uma maneira muito ignorante de ver, mas é uma maneira que a maioria do torcedor brasileiro vê. O torcedor brasileiro vê assim, não é só o torcedor do Goiás, não, é de maneira geral. E muitos comentaristas aí acabam comentando essas coisas com o objetivo de ganhar esse torcedor e acabam conseguindo, né? Então eu fico impressionado às vezes com alguns comentaristas de rádio querendo jogar a própria torcida do Goiás contra o Goiás, que é uma coisa que eles fazem já há muito tempo. É impressionante como certas pessoas da imprensa, e é claro que eu não vou citar nomes aqui, mas como certas pessoas da imprensa fazem questão de muitas vezes ir contra a lógica e querer prejudicar o Goiás. No ano passado, por exemplo, era um momento em que sim, o Goiás merecia muitas críticas, porque estava fazendo um campeonato bizarro, brigando contra o rebaixamento o tempo inteiro, com um time muito mal montado, né? E ali merecia críticas. E a gente via certas pessoas da imprensa, certos veículos, puxando o saco da diretoria do Goiás de uma forma completamente constrangedora, que inclusive ajudou, né, deu aquele empurrãozinho a mais pro fracasso do Goiás em 2023. Agora, a gente já está vendo uma postura completamente diferente da imprensa. A gente está vendo ali o Goiás com uma ideia, com um projeto interessante que está sendo construído. Não vou dizer que é um sucesso, porque a gente ainda não chegou lá, mas que é um projeto interessante. E a gente está vendo uma imprensa batendo do Goiás, querendo exigir que o Goiás apresente um futebol que ele não vai apresentar, porque ele não tem condições para isso, né? E essa mesma imprensa que está criticando o Goiás agora está puxando muito o saco de um certo time goiano que está na Série A. Mas é impressionante. Vou até dar um exemplo aqui, não sei se vocês repararam também. O Tadeu, quando falhou contra o Santos, a gente viu muita gente da imprensa criticando o Tadeu assim, com muito ímpeto, né? Criticando bastante o Tadeu, chamando ele de goleiro fraco, perguntando se ele até teria que perder a titularidade. Eu vi bastante disso em certas pessoas aí da imprensa goiana e também de torcedores que acabam comprando esse discurso. Agora, quando um certo goleiro de um time goiano que está na Série A falhou num jogo aí, eles começaram, não, veja bem, não foi falha, a bola desviou no tal jogador, não foi falha, a torcida de tal time precisa ter paciência, não é bem assim, a diretoria está fazendo um excelente trabalho. É engraçado como o discurso muda, né? É engraçado, é muito engraçado quando esse discurso muda de repente, não é verdade? Então, assim, a gente vê essas certas pessoas aí fazendo esse tipo de discurso que é muitas vezes vendido, é um discurso podre, é um discurso que não é verdadeiro. E eu falo isso para o torcedor porque o torcedor precisa ficar inteligente em relação a isso. Não escutar certas pessoas. Não saber de onde estão vindo essas críticas e se essas críticas fazem muitas vezes sentido. Será que essas críticas fazem sentido? Será que faz sentido a gente exigir que, por exemplo, o Paulo Baia jogue um futebol de primeira linha? Galera, o Paulo Baia. O Paulo Baia é um cara que finaliza bem, é um cara que corre, mas ele não é habilidoso, ele é muitas vezes desengonçado e muitas vezes ele tem ali uns problemas de fundamento, às vezes em acertar um passe simples. O Wellington também, que fez gol ontem, é a mesma coisa. É um cara que é muito bom no mano a mano, é um cara rápido, mas não é um cara que é o melhor finalizador do mundo, ele não finaliza bem e muitas vezes também erra passes bobos, porque é um jogador de Série B. Ele é um jogador de Série B. Se for jogador de Série A, ele não estava aqui. Ele estava num time de Série A. Então, assim, é uma questão meio lógica, tá? A gente não pode exigir mais do que a gente tem. E essa é a realidade do Goiás hoje. A gente pode exigir, por exemplo, um banco melhor. Um banco de reservas melhor para os próximos jogos a gente pode exigir, porque realmente não tem como a gente aguentar Pedrinho mais, Breno Herculano. A gente tem que exigir ali jogadores melhores ali para dar opções melhores para o Zanardi para segundo tempo. Se o Goiás ainda precisar da vitória ali no segundo tempo, a gente precisa desses jogadores ali em campo, jogadores melhores, né? E acho que é uma coisa que faz sentido você criticar isso. Acho que faz sentido você criticar a postura do Zanardi em jogos fora de casa. Faz sentido, porque realmente o Goiás tem uma postura muito covarde fora de casa que eu acho que pode melhorar. Acho que faz sentido essa crítica. Agora, não faz sentido você ganhar um jogo de um time que estava na liderança
e você continuar ouvindo críticas. Nossa, porque o Goiás não está jogando bem. Não, porque o Goiás não está apresentando o futebol que a gente espera. Que futebol que vocês esperam do Goiás? Vocês estão esperando que o Goiás jogue igual o Flamengo? Meu amigo, não vai acontecer. Não vai acontecer. E eu falo isso, é importante a gente falar, porque o torcedor que cria muita expectativa acaba se frustrando, mesmo com as vitórias. Então, cara, teve torcedor ontem do Goiás que nem comemorou a vitória. Isso é muito triste. Isso é muito triste. Porque o Goiás apresentou o melhor futebol? Não, não apresentou. Acho que tem margem para evoluir, sim, mas também não é para essas coisas. Também não é pra gente olhar o Goiás vencendo um time como o América, que é um time difícil, que é um time que eu acho que vai brigar pelo acesso até o fim. Não é pra gente também ficar tentando criar crise onde não tem, né? Não tem como a gente ver torcedores querendo pedir a cabeça do Andrino, do Marcão, do Galhardo, que são jogadores extremamente importantes, pedindo a cabeça como se fosse algo normal, como se fosse algo ali que realmente a gente olhe com coerência. Não é, não faz o menor sentido. Então, assim, esse é um ponto que eu gostaria de deixar aqui. Tem muita gente contra o Goiás, muita gente. E tem torcedor comprando esse discurso. Então, se você for um torcedor minimamente inteligente, você vai conseguir observar os erros do Goiás, mas você vai conseguir criticar sem querer instaurar uma crise, onde não precisa ter crise. Não neste momento. Se o Goiás estivesse na zona de rebaixamento, ele brigando contra a Série C, aí faria sentido. Mas não é o caso. A gente ainda está ali colado no G4, a gente ainda pode alcançar nossos objetivos, tá? E a gente ainda pode melhorar. Mas também não vamos exigir do Goiás uma coisa que ele não pode entregar. Porque se você exigir isso, meu amigo, você vai se frustrar também. Então, é isso que eu gostaria de dizer aqui. Deixe seu joinha, comenta aqui embaixo aqui, a sua opinião. E, é claro, se inscreva no canal do Mídia Esmeraldina. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E lembre-se, a nossa voz não pode acabar. Valeu, um abraço.